Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional. Depois do jogo do Maracanã, mais uma derrota. E, por sorte, o Inter se viu ali numa situação que não é cômoda, absolutamente não é cômoda. Tá ainda a 4 pontos da zona do rebaixamento. Vitória perdeu pro Corinthians. E isso, acredite, está sendo até comemorado no bastidor colorado. Mas a torcida, obviamente, não está nada feliz. O Lucas Dias, repórter, foi até o aeroporto Salgado Filho e flagrou um grupo de cerca de 30 torcedores que fez um protesto. E aí os caras fizeram um protesto, botaram faixa, a Brigada Militar meteu bomba de gás lacrimogêneo para espantar, os seguranças do Inter tiveram que fazer, foi todo um aparato, quando o presidente Barcelos teve que sair por fora, por um carro extra, ele e o D'Alessandro, outros jogadores também tentaram sair, os que foram no ônibus ouviram vergonha, time sem vergonha, aqueles protestos naturais. O Lucas Dias tem os vídeos e é bem importante, você vai lá agora, Lucas Dias Repórter, canal do meu parceiro, o Lucas sempre atento, foi lá, pegou os detalhes desta situação para que tu possa ter acesso às imagens também. Mas aqui eu quero fazer um resumo, porque a gente tem informação, e os caras falando abertamente, subiu um pouquinho o tom no vestiário colorado. Eu já te dou detalhes antes de dizer que esse vídeo é para Zapay. ZAPAY, um aplicativo que vai te ajudar a pagar o IPVA, o licenciamento, a multa ou qualquer coisa que tu tenha atrasado no teu carro, moto, ônibus ou caminhão. Na descrição, no primeiro comentário, tu tem um link que tu vai baixar. É grátis para fazer isso. Pela placa do teu veículo, tu consulta tudo que tu tá devendo pro Detran. Bom, tenho que pagar? Parcela em 12 vezes no cartão de crédito. 10, 11, 12 vezes, quanto tu quiser. E usa meu código JBFilho20, que tem 20% de desconto também nessas taxas de pagamento. Ajuda bastante. Gente, vamos lá. A primeira coisa é um reconhecimento, tá? A dupla Ramon e Emiliano na coletiva, eles, por exemplo, admitiram que o Fluminense merecia ter ido pro intervalo ganhando demais. Até tentaram falar um pouquinho de, olha, o Inter tá sentindo fisicamente 3 jogos consecutivos, mas não foram muito por ali. E, aliás, o Emiliano disse abertamente, foi a pior atuação do Inter no primeiro tempo, e aí até alguém começou a falar, olha, sobre tudo que tá acontecendo, ele disse, não, nós não prometemos nada pro torcedor aqui desde que nós chegamos. Como quem diz, olha, eu não prometi que eu ia levar o time para Libertadores da América, eu prometi que ia ter, vamos dizer assim, que a gente ia brigar a cada jogo, o que nem tá acontecendo, diga-se de passagem. Mas tem uma situação importante. O Emiliano, no vestiário para os jogadores, falou que agora é a hora de todo mundo colocar a cara, que esse é o momento para os homens. E aí tem uma fala dele que ficou um tanto quanto confusa, que é assim, quem tem coragem vai sair, ou quem não tem coragem vai sair. Eu não entendi se ele quer dizer o seguinte, quem não tem coragem agora vai sair do time, ou quem tem coragem tem que sair e botar a cara para, né, enfim, mostrar o que está acontecendo. Eles sabem, já estão meio que acostumados com essas situações, que viveram no Corinthians e no Vasco, mas que não querem voltar a viver por isso de novo, de estar ali na zona do rebaixamento. O Ramon até acha que o momento é um pouco diferente justamente do que se viveu no Corinthians e no Vasco, porque o Inter está a 4 pontos e é muito mais, foi até uma comemoração, dizendo, olha, os adversários estão ajudando, não é o Inter, mérito do Inter tem pouco, os adversários estão ajudando porque o Inter se mantém a 4 pontos. Mas, por exemplo, o Ramon Dias, o Emiliano deu essa pancada dizendo, olha, agora é a hora dos homens e é a hora de botar cara. Tá dando um recado. E isso foi falado no vestiário para os jogadores. Para os jogadores, dizendo, ó, agora é a hora de vocês botarem a cara, é a hora de mostrar quem é homem aqui dentro, né? E o Ramon foi numa linha de, gente, olha só, tirando a partida contra o Botafogo e os jogos em casa, que se venceu, teve o Sport também, a gente pode até contestar se jogou bem ou não, ele falou, nós não tivemos o mesmo espírito em outras partidas. E ele disse, claramente, eles não tiveram intensidade. Teve uma hora que ele falou que, ó, faltou atitude, ele disse assim, faltou atitude, ele disse assim, faltou ímpeto, determinação e coragem. O Inter, segundo Ramon Dias, não tá tendo ímpeto, determinação e coragem para jogar. E aí são frases que são meio clichês, normalmente que a torcida usa, que a imprensa usa, mas é um técnico dizendo isso na entrevista coletiva para os seus jogadores. E que o Inter só não tá pior porque na zona do rebaixamento, ou não tá na zona do rebaixamento, porque tem gente que tá perdendo, tal qual o Vitória perdeu por Corinthians no finalzinho. O Alan Patrick foi o único que parou para conversar, diferente da entrevista do treinador, que é obrigatória. Aí lá deu entrevista o Alan Patrick. Não falou o presidente, não falou o Bisol, não falou o D'Alessandro, não falou o Mazuco, só o Alan Patrick. E aí foi naquela linha. Os jogadores agora vão ter que entender a camisa que vestem, que o Internacional precisa se reencontrar com as vitórias.
Aí um repórter pergunta pra ele, tá, tudo bem, tá falando aí, uma hora ele falou, todo mundo tem que assumir a responsabilidade sem se eximir, tudo bem, você tá vendo o que tá acontecendo, mas o que tá acontecendo? Vocês já entenderam? Ele falou, cara, eu não consigo entender o porquê que o Inter tá vivendo esse momento. E isso, de alguma maneira, é preocupante. O capitão do Inter não sabe o porquê que as coisas estão assim. Mas falou, olha, é momento de dificuldade, em dificuldade todo mundo se une e joga energia positiva para sair desta situação. Alguém também pergunta para ele, olha, vocês têm medo sobre o rebaixamento? E a resposta dele é, não, eu não tenho medo do rebaixamento necessariamente, mas eu tenho consciência da tabela que estamos. Então é bom que a gente fique atento, entendendo. O resultado não está vindo e as atuações também não estão boas. Nós sabemos disso. Eles precisam mais, eles precisam melhorar. E garantiu que todo mundo do vestiário tem essa consciência. Não é aquela história de, não tá vindo o resultado, mas a gente tá jogando bem. Ou, não, tá tudo tranquilo. Então não. O Alan Patrick, em resumo, não sabe o porquê que o Inter tá nessa situação ruim. Mas admite que a situação tá ruim e que os jogadores entendem isso, não estão necessariamente maquiando. É pouco, mas é o que ele falou. E aliás, foi bem curtinha a entrevista, 3 respostas, ele vazou depois de minutinhos. E de resto, ninguém mais botou a cara, como pediu o Ramon. Que, aliás, tem uma parte que o Ramon diz assim, talvez é porque, eu acho que é porque o Inter não está acostumado a viver esse ambiente. Mais ou menos. Na gestão atual, é verdade, o Internacional foi com o Mano Menezes, bem, com o Roger, bem, mas, por exemplo, lembra Diego Aguirre, 2021, o Grêmio caiu e o Inter, penou. Agora, recentemente teve um outro campeonato brasileiro que terminou um pouco melhor, com o Aguirre foi 12º, né? Recentemente foi um Brasileirão com o Cudê. Foi depois da Libertadores, o Inter terminou ali naquela zona 9º, 10º colocado, que também é um Brasileirão que tu não briga pra cair, em certo momento até se achou que podia desmobilizar. O Inter é um time que tem oscilado muito, assim, de fazer grandes campanhas e murchar depois e tal. Enfim, várias questões aí que, enfim, o Ramon e o Emiliano estão aqui há 30 dias e não sabe. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.